Você já ouviu falar sobre o jejum do rei Dário? O Senhor nosso Deus, através da sua palavra, que é fiel, me deu um direcionamento muito forte e de grande poder no mundo espiritual sobre o jejum do rei Dário. Esse jejum é um jejum muito forte para a vida daqueles que estão vivendo o improvável, uma causa impossível, um problema insolúvel. Sabe aquela situação que você olha para ela e diz: está tudo acabado, não tem mais esperança, não tem mais jeito. É para essas causas que entra o jejum do rei Dário. Eu quero estar falando um pouco sobre esse rei, quero falar também sobre o jovem Daniel. A gente aprende muito, mas muito mesmo, sobre as coisas espirituais através do livro de Daniel. E eu recomendo esse livro para você estar lendo. Só que todas as vezes que você for estudar sobre Daniel, sobre o livro de Daniel, ore ao Senhor, fale com ele, para que ele venha te revelar o profundo e o escondido, assim como ele revelou a Daniel. Nós sabemos que o jovem hebreu Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele cresceu e prosperou, porque ele foi um jovem que sempre andou no centro da vontade de Deus. Era um jovem que era fiel no seu devocional. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Ele não se contaminou com os manjares do rei. Antes, ele escolheu honrar a Deus no seu corpo, alma e espírito. E o Senhor nosso Deus, nos mínimos detalhes, sempre cuidou da vida daquele homem. Todas as vezes que ele orava a Deus, buscando em Deus uma resposta, Deus respondia a ele. E o segredo disso está aqui em Daniel, vou estar lendo para você, Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12. Olha o que diz a palavra. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Meus irmãos, quando a gente procura compreender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, para o povo de Deus, o Senhor nos ouve e nos atende. Quando a gente se humilha na presença de Deus, o Senhor olha para cada um de nós com um olhar de misericórdia e nos dá resposta. Foi assim que aconteceu com Daniel. É assim que vai acontecer comigo e com você, se eu e você caminhar na fé desse homem de Deus, na fé de Daniel. Então, irmãos, Daniel era muito sábio, muito próspero, muito inteligente, muito abençoado em tudo aquilo que ele fazia. Os céus era do lado dele. E ele foi levantado como príncipe no meio daquele povo, daquele governo. E com ele também foi levantado alguns príncipes. Só que ele se destacava daqueles príncipes, porque nele estava a sabedoria do eterno, a sabedoria de Deus. Meu amigo, minha amiga, quem tem a sabedoria de Deus é diferente. Talvez você diga: bispo, mas como que eu faço para conseguir essa sabedoria? Quero dizer para você, homem de fé, mulher de fé, a sabedoria de Deus, do Altíssimo, está aqui na palma das nossas mãos, está na Bíblia Sagrada. A sabedoria de Deus já foi revelado para mim e para você através das Sagradas Escrituras. Ao passo que eu e você vamos lendo a Bíblia, estudando sobre os profetas, sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Cristo, a gente vai conhecendo a sabedoria do Altíssimo, a sabedoria do Espírito Santo. Então ele se destacou. E isso provocou inveja no coração dos outros príncipes. E os príncipes buscavam ocasiões para derrubar a Daniel, mas eles não conseguiam. Porque Daniel era irrepreensível. E é assim que eu e você devemos ser na presença de Deus e dos homens. Devemos ser irrepreensível.
para que os homens não tenham nada do que falar de nós, para que as pessoas não venham ter ocasiões para nos derrubar e colocar pedras de tropeço em nossos caminhos. Então Daniel era irrepreensível. Aí o diabo, usando aqueles príncipes, manipulando a mente deles, colocou na mente deles uma ideia. E eles levantaram essa questão dizendo: vamos fazer o seguinte, no espaço de 30 dias, está proibido pedir qualquer coisa a homem algum, ou a Deus algum, ou qualquer outra coisa que seja, a não ser o rei Dário. E esse decreto será pelo espaço de 30 dias. Então, eles, sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia e que Daniel era fiel a Deus, eles criaram essa lei para tentar impedir Daniel de orar, para colocar uma pedra de tropeço em Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí eles vieram apresentar o projeto para Dário, a lei, e Dário, juntamente com os anciãos, na simplicidade, sem perceber, Dário vai e me aprova aquela lei. Ele sela com seu anel de sinete. E os anciões também vai e sela aquela lei com seus anéis de sinete. E ali a lei é estabelecida. Só que Daniel, meus irmãos, era um homem de fé. Era um varão valoroso na presença de Deus. E 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor e continuou firme no propósito. Quando a gente tem convicção de fé, aleluias, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. E Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Ele ia até a janela que dava para as bandas de Jerusalém, e ali 3 vezes ao dia ele fazia o seu devocional, ele tirava o seu momento de fé com Deus, o seu momento de particularidade e de intimidade. E falando de momentos de particularidade, de intimidade, eu e você precisamos viver esse momento na presença de Deus. Precisamos todos os dias ter o nosso devocional. Precisamos separar um canto, um espaço na nossa casa para a gente estar se dobrando na presença de Deus continuamente, agradecendo a Deus pelo novo dia, pelas oportunidades, apresentando a Deus as nossas causas e demandas, e também para viver com Deus aquele momento de intimidade. E Daniel não fez caso daquela lei, ele continuou na sua oração, ele continuou firme no seu propósito. Aí aqueles príncipes invejosos, cheios de sentimentos de origem luciferiana, endemoniados, foram sondar Daniel e pegaram a Daniel orando. E vieram, apresentaram a situação a Dário. E olha o que aconteceu. Daniel, capítulo de número 6. Eles vieram e trouxeram o caso para Dário. E Dário, ouvindo a acusação deles, olha a reação de Dário. É aqui que a gente aprende sobre o jejum de Dário. Ouvindo então o rei essas palavras, ou seja, as palavras de acusações dos príncipes que pegaram Daniel orando a Deus, Dário ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol e trabalhou para salvá-lo, mas ele não conseguiu, porque eles tinham estabelecido uma lei que não podia revogar. E devido a essa lei, aqueles príncipes invejosos que queriam o mal de Daniel começou a impressionar a Dário, começaram a pôr pressão sobre Dário. E olha o que eles disseram para Dário. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça possa ser mudado. E sobre essas palavras, meus irmãos, Dário não teve saída. Ele foi colocado em uma situação onde ele já não encontrava mais saída. E é assim que acontece comigo e com você. Às vezes, a gente é colocado em situações que não tem saída para a gente. E a gente olha para a situação e diz: está tudo acabado, está terminado.
Essa foi a reação de Dário. Para ele não tinha mais jeito. Devido à lei que foi estabelecida por ele e pelos anciões, selado com anel de sinete, Dário ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, olha o que o rei Dário disse para Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Porque devido à fé de Daniel, Dário também começou a crer em Deus. Nós vamos aprender isso na palavra de Deus. Dário amava muito a Daniel, irmãos, porque Daniel acrescentou muito no reino de Dário e na vida de Dário. Daniel acrescentou muito no reino dos medos e persas. Apesar dele estar lá em cativeiro, sendo servo, escravo, muitas vezes ele mesmo assim honrou a Dário com a sua vida e o reino dos medos e persas, e ao mesmo tempo honrou a Deus. Só que nesse edito Daniel não pôde atender, porque antes obedecer a Deus do que aos homens. E Dário não teve saída, lançou ele na cova e disse para ele, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha o que aconteceu. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Aqui que acontece o jejum de Dário. Olha aqui para você ver. Então o rei Dário se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Irmãos, é justamente nessa hora que a gente deve fazer o jejum do rei Dário. É quando acontece alguma situação que nos deixa penalizado. É quando acontece alguma situação que tira de nós a nossa qualidade de vida. É quando a gente perde o sono devido a tantos problemas. É quando o nosso sono foge de nós devido a tantas tribulações e causas impossíveis, problemas insolúveis que temos enfrentado no dia a dia. É nessa hora, é exatamente nesse momento que nós devemos fazer o jejum do rei Dário. Rei Dário entrou em seu palácio real, entrou em seu quarto, fechou a porta, se ausentou de tudo e de todos, e ficou toda aquela noite sem comer nada, em orações, apresentando a vida de Daniel, acreditando que o Deus Altíssimo, através de uma obra milagrosa, iria livrar aquele homem de Deus do poder dos leões. E foi exatamente isso que aconteceu. E assim, meus irmãos, o rei Dário amanheceu o dia buscando a face de Deus, em oração, em jejum, em consagração por causa da vida de Daniel. O sono dele fugiu, desapareceu, porque ele estava muito penalizado pelo que aconteceu com Daniel. Às vezes, a vida nos coloca em situações que nos deixa assim penalizado, que a gente acaba até perdendo o sono, a qualidade de vida. Eu quero dizer para você, homem de fé, mulher de fé, é nessa hora que a gente tem que usar a sabedoria do alto. Perdeu o sono, vamos entrar em consagração, vamos jejuar. Se isso está tirando a sua paz, a sua qualidade de vida, se isso tem causado tristeza em seu coração, é hora de jejuar. É hora de fechar a porta do seu quarto e entrar em intimidade com Deus, para que Ele venha se compadecer e venha te ouvir desde o alto dos céus. E foi assim que aconteceu. O dia amanheceu e Dário foi até a cova dos leões e chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou o rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus, aleluias, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele.
E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Naquele dia, irmãos, por causa do jejum de Dário e por causa da simplicidade e inocência e fidelidade do coração de Daniel, até os leões tiveram que jejuar. O mal não pôde tocar em Daniel. Então, para você que tem perdido o sono devido aos problemas, para você que está passando por causas impossíveis, está vivendo no seu limite, enfrentando situações onde você olha e não vê mais saída, chegou a hora e o momento de você fazer o jejum do rei Dário. Esse jejum é o jejum do momento certo, da hora exata. Sabe aquele momento de angústia, de medo, de incerteza, aquele momento que você passa a noite em claro? Esse é o momento de você fazer o jejum do rei Dário. E eu tenho certeza, o mesmo Deus que atendeu ao rei Dário, a Daniel, também vai atender você, porque o nosso Deus não mudou. Ele permanece sendo o mesmo Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, eu te agradeço por esse momento na tua presença. Peço a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem e me assistem nesse momento de fé. Meu Deus, aonde chegar minha oração, a voz das minhas palavras, eu peço a ti, meu Rei, mova o sobrenatural na vida dos seus filhos. Dê a eles um bom entendimento sobre o jejum do rei Dário. Dário ficou penalizado devido ao decreto. Dário perdeu a noite inteira de sono devido à causa de Daniel. E quantas pessoas hoje, meu Deus, têm perdido noites e noites de sono? Quantas pessoas que têm passado noites e noites em claro devido a um problema familiar, devido a um problema no casamento, devido a um problema na vida financeira, devendo agiotas? Quantas pessoas estão passando a noite em claro devido às ameaças da vida, devido às afrontas e perseguições e desgosto da vida? Tenha misericórdia dessas pessoas. Assim como o Senhor aceitou o jejum de Dário, venha aceitar as orações dos seus filhos, o jejum dos seus filhos, as consagrações dos seus filhos e venha conceder a eles a resposta, venha conceder a eles a vitória, o livramento, no nome do Senhor Jesus. Faça isso, meu Pai, porque os nossos olhos estão postos em Ti, porque no Senhor, meu Deus, temos depositado a nossa fé, temos depositado a nossa crença, a nossa esperança. Deus querido, Deus eterno, que esse jejum, meu Pai, venha ser o jejum do milagre desse homem, o jejum do milagre dessa mulher, venha tocando na vida de todos, venha agindo na vida de todos e movendo o sobrenatural, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Faça a tua obra sobre a vida dos seus filhos e conceda a todos o recurso da graça, o grande livramento e fecha a boca dos leões que fazem guerra contra a vida dessa mulher, que faz guerra contra a vida do seu homem, que faz guerras contra os seus pequeninos e conceda a todos a vitória. Conceda a cada um de nós a vitória, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti. E no Senhor, ó Rei da Glória, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, esta é a oração da fé, meu Deus, que nós fazemos a Ti, certo de resposta, certo de milagre, certo de benevolência, de beneficência, que vem da Sua parte, meu Deus, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Yeshua HaMashiach, aquele que vive, aquele que reina, para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus, meu Pai, onde chega a minha oração, a voz das minhas palavras, que o Senhor venha lançar por terra o leão, os principados e potestades que faz guerras contra os seus filhos, e dê a todos a paz, a consolação, o alívio, o refrigério. Cura, liberta, restaura e restitui. E faça, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, nova todas as coisas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Olha, se você sentir no seu coração, quando você perder a sua noite de sono devido a um problema que você está vivendo e enfrentando, entra no jejum de Dário. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e faça esse jejum. Passe a noite em consagração, em jejum. Se abstém de tudo e dedique esse momento para se humilhar na presença de Deus, para apresentar a Deus aquilo que tem te causado desespero, que tem te deixado penalizado. E eu tenho certeza, assim como Deus ouviu a Dário, Deus também vai te ouvir. Vai enviar o seu anjo e a vitória será certa vindo da parte do Senhor sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Diga comigo nesse momento, glória ao Pai. Diga comigo, glória ao Filho. Diga comigo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a todos que orou comigo até aqui. Que o Deus eterno venha abençoar a sua vida, sua casa, sua família e seu lar. Se você sentir no seu coração, compartilhe essa palavra, essa oração com seus amigos e familiares, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te livre, Deus te guarde. Paz e graça a você.